Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu ouvi há um tempo atrás, ou em um vídeo ou em um podcast do Joel J, que é sobre o profissional peça-chave que devemos ser em uma empresa e que me fez repensar no tipo de profissional que eu tenho buscado ser e construir em mim. Eu não vou mentir que eu errei muitas vezes nesse meu caminho e eu continuo errando, mas mesmo assim eu tenho tentado desenvolver habilidades que me tornem uma peça-chave dentro de uma empresa. E para isso, eu tenho desafiado a eu estudar mais, a eu ler mais e principalmente a como aplicar os conceitos, me tirando dessa zona de conforto, aquela zona cômoda, para realmente me fazer crescer. E sabe o que é interessante? Eu percebo que eu ainda tô longe de ser a profissional que eu desejo ser. Mas olhando para o começo de 2025 até aqui, eu já vejo grandes mudanças que há muito tempo eu já não via. É verdade que algumas vezes eu regredi, sim, eu errei, vacilei, demorei, mas em outras eu evolui muito. E isso tem me motivado a continuar a realmente a buscar isso. Então eu quero começar esse episódio te questionando o que faz de alguém uma peça-chave dentro de uma empresa. Se você pensou em diploma, especialização, vários idiomas, você não está errado. Mas também não está totalmente certo. A verdade é que o mundo do trabalho mudou. E muito. E antes o diploma, que era praticamente um passaporte, uma boa vaga, um carimbo de garantia, hoje ele é apenas um ponto de partida, uma base, pois as empresas elas olham muito mais do que apenas um papel. Uma pesquisa do LinkedIn chamada Global Talent Trends mostra como a dinâmica empregado-empregador vem se transformando. Antes, as hard skills, as habilidades técnicas, eram o principal critério da seleção. Mas nos últimos anos, as soft skills, aquelas habilidades sociais e emocionais, ganharam muito mais importância. Segundo Horan Havid, acho que é assim que fala, o diretor do LinkedIn, as soft skills básicas se tornaram ainda mais importantes com o trabalho remoto e autônomo. Ou seja, o que direciona um profissional não é só o que ele sabe fazer tecnicamente, mas como ele se relaciona, colabora, se adapta. E com o avanço da inteligência artificial e da automação, isso ficou ainda mais claro. Hoje, 92% dos recrutadores dizem que candidatos com fortes habilidades sociais se destacam mais nos processos seletivos. E detalhe, 89% afirma que quando uma contratação dá errado, geralmente é por falta dessas habilidades e não por questões técnicas. Isso significa que no futuro do trabalho, quem vai se destacar não é apenas quem sabe programar, planejar, fazer planilhas ou falar vários idiomas. É quem sabe se comunicar, colaborar, liderar, ouvir e pensar criticamente, ou até mesmo se adaptar. Um filme que ilustra bem essa mudança é O Diabo que Veste Prata. A Andy, no começo, ela tinha a hard skin de ser jornalista, mas não tinha as soft skins necessárias para sobreviver naquele ambiente, como resiliência, gestão emocional, jogo de cintura. Só que quando ela aprendeu essas habilidades comportamentais, ela conseguiu se destacar. Faz sentido, né? O que nos diferencia em um mundo tão automatizado não é o que a máquina faz, é o que só o ser humano consegue fazer. Agora, deixa eu aprofundar um pouco mais. Soft skills são habilidades comportamentais e sociais, como a gente comentou. Não são coisas que você aprende numa apostila, mas sim no dia a dia, na forma como a gente reage, se comunica, resolve problemas ou se relaciona realmente com o mundo. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos. Proatividade. Agir antes do problema bater na sua porta. Comunicação assertiva, falar com clareza, com respeito, mesmo em situações difíceis. Pensamento crítico, questionar, analisar, não apenas criticar. Gestão emocional,
não se deixar levar por cada frustração, resolução de problemas, ir além da reclamação e buscar uma solução. São habilidades invisíveis no currículo, mas que aparecem no dia a dia numa reunião, num conflito, num feedback. E o mais bonito é que se difere de um diploma que você conquista uma vez, pois as soft skills, elas podem e devem ser treinadas sempre. Na minha empresa teve algo que pode parecer muito bobo, mas mexeu muito comigo. Eles distribuíram uns botões personalizados para colocar no crachá, com 4 tipos de habilidade. E aí eles te davam exatamente aquela, entre essas 4, que você se destacou naquele ano. E, para mim, a escolhida pela minha liderança foi priorizar a equipe é mais importante que o meu indivíduo. Eu nunca me vi como alguém com uma grande rede de contatos, mas eu percebi que a característica que mais me destacou foi colocar o sucesso do meu time acima do meu. Isso me fez refletir que um time que cresce junto vai muito mais longe do que alguém que caminha sozinho. Eu achei isso muito incrível, porque mostrou que, mesmo sem eu perceber, eu estava construindo valor de uma forma que não aparece no meu currículo, mas que muda o rumo de um time. E é aqui que eu volto com a frase do JJ que me marcou muito. Você é valorizado profissionalmente por 2 motivos. Primeiro, pelo que você sabe fazer. E segundo, por quem você conhece. A gente foca tanto no que fazer, tipo, estudar, entregar, trabalhar, que a gente esquece de se conectar. E o mercado, ele não enxerga valor só no que a gente entrega, mas também em quem se conecta, se comunica, constrói uma rede de valor. Não é sobre ser puxa-saco ou network forçado. É sobre realmente criar conexões genuínas. Às vezes, você é incrível, mas ninguém sabe que você existe. E o mercado não valoriza quem está escondido. Então eu te pergunto, se alguém te pedisse uma indicação na sua área hoje, será que é o seu nome que viria na mente? E mais, quais são as 5 pessoas com quem você deveria se conectar nos próximos 3 meses? Que talvez poderiam ser esse destaque aí se pensassem em você, sabe? Porque no fim das contas, quem não é visto não é lembrado. E é uma frase que o meu time fala muito. E realmente a gente tem visto isso muito mais recentemente. Muita gente ouve falar de skins, como a gente tem falado aqui hoje, mas não entende que existem vários tipos diferentes e que muitas vezes achamos que só existe aquelas que conhecemos, como as hard skins e as soft skins. Por isso eu acho legal também a gente detalhar outros tipos de skins. Então, primeiro eu vou fazer um overview aí das hard skins, que são habilidades técnicas mensuráveis e fáceis de provar. Por exemplo, Excel, programação, inglês, gestão de projetos, engenharia. Você pode mostrar um certificado disso numa prova, um teste básico. Um exemplo disso é o filme em Estrelas Além do Tempo. A protagonista ela tinha hard skills em matemática excepcionais, mas só isso não bastava, porque o ambiente lhe exigia resiliência também, coragem, habilidade de comunicação para serem envolvidas. Então é aí que a gente percebe que além das hard skills, a gente também precisa das soft skills, que são as habilidades sociais, emocionais e comportamentais. Por exemplo, comunicação assertiva, trabalho em equipe, resiliência, empatia, resolução dos problemas. Elas não só se aprendem na faculdade, mas elas aprendem mesmo na prática, com pessoas, com feedback, com autoconhecimento. Um exemplo disso é Coach Cart. O técnico ele não queria apenas que os jogadores soubessem a técnica do basquete, mas ele queria que aprendessem disciplina, responsabilidade, cooperação, uma visão de futuro. E isso é a soft skill. Tem também a digital skill, que são as habilidades relacionadas ao uso da tecnologia. Por exemplo, usar ferramentas digitais, a IA, a análise de dados, redes sociais, automação. Hoje, ter digital skill é quase obrigatório para acompanhar realmente essas mudanças. A gente está num mundo da era digital, então a gente precisa realmente delas.
Tem também as Human Skins, que é um termo mais recente para falar daquilo que a máquina não substitui, como a criatividade, a empatia, um pensamento crítico, a colaboração. Essas são habilidades que o Fórum Econômico Mundial diz que vão diferenciar os profissionais do futuro. Um filme que mostra muito isso é A Procura da Felicidade, que o personagem Will só conquistou o espaço porque ele tinha resiliência, persistência, uma visão de futuro muito além do conhecimento técnico dele. E tem também as Power Skins. Esse termo que vem sendo usado para reforçar que as soft skins, elas não são suaves, nem acessórios, mas sim elas são poderosas. Ou seja, comunicação, liderança, empatia, adaptabilidade, né, se adaptar, não são qualidades opcionais, elas são decisivas. Um exemplo disso é Fome de Poder. Não sei se todo mundo já assistiu esse filme da criação do McDonald's, mas o personagem principal, ele tinha vários conhecimentos técnicos de venda, mas foi a sua habilidade de negociação, persuasão e visão estratégica que realmente transformou a marca em uma potência. Agora deixa eu trazer um outro ponto essencial, a inteligência artificial. Como eu comentei da Digital Skins, né? O meu CEO, ele sempre diz que não é a inteligência artificial que vai tirar o seu emprego. É alguém que sabe usá-la melhor do que você. E eu acredito muito nisso. A IA ela não veio para nos substituir, mas para nos potencializar. Hoje, usar ferramentas como o ChatGPT, automações, outras IAs, né, para a organização pessoal, isso já virou uma habilidade híbrida. E olha que interessante, o Fórum Econômico Mundial prevê que até 2023, 30 a 40% das profissões vão exigir habilidade que ainda nem valorizamos tanto hoje em dia. Entre elas como empatia, criatividade e pensamento crítico. Ou seja, quanto mais tecnologia avança, mais humanos nós precisamos ser, porque são essas as qualidades que a gente vai precisar valorizar ainda mais, sabe? Tá, mas como que eu vou desenvolver essas habilidades na prática? Vou trazer alguns caminhos aqui para tentar nos ajudar por alguns caminhos aí que eu tô tentando percorrer. O autoconhecimento, ele é fundamental e eu acho que seria o primeiro aqui a enumerar. Por isso eu digo para você, sempre peça feedback sincero para as pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez em um treinamento, eu acho que eu já falei aqui antes, eu achei que tinha sido um desastre, porque eu estava nervosa, eu gaguejei, corri demais. Eu achei que a apresentação não estava ideal, sabe? Não estava perfeita como eu realmente queria. Mas uma amiga, ela me deu uma dica simples, de transformar, totalmente a forma como o meu treinamento foi, com dicas simples, assim, do tipo, tente não falar isso, troque esse slide com esse, que vai te dar uma pausa, você vai conseguir respirar e aí não vai ficar tão ofegante na hora de falar. E foi essas dicas que realmente fizeram muita diferença e eu achei que as próximas turmas eu tive um desempenho muito melhor. Então são esses pequenos ajustes que podem fazer toda a diferença. A segunda característica eu falaria para você, tenha uma escuta mais ativa. Aprenda a ouvir os outros de verdade. Eu mesmo tento me policiar muito, porque às vezes a minha mente é tão rápida, eu vou criando tanto as respostas, pensando em soluções, as pessoas me trazem um problema, eu já vou tentando solucioná-lo, que às vezes eu nem ouvi tudo o que a pessoa disse, eu acabo cortando, algo do tipo. Então, vamos tentar parar realmente. Eu sei que a nossa mente às vezes vai muito mais rápido do que a gente, mas vamos tentar segurá-la, pedir para ela esperar aí, deixar a pessoa falar tudo que ela tem que falar, prestar atenção em tudo que ela tá falando, e aí sim, se realmente a gente tiver algo a agregar, aí a gente posiciona ali naquele momento. A terceira característica que eu falaria é ter empatia. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tenta ser muito empático e parece que ninguém é empático com a gente e vice-versa, né? Às vezes a gente para de ser empático com todo mundo e as pessoas também precisam da nossa empatia. Então, eu diria pra você, veja a expectativa do outro, sabe? Tenta recomeçar todos os dias pela manhã, mesmo que isso
possa parecer que tá te atrapalhando, que, nossa, eu tenho que explicar várias vezes para eu ser empático. Tente se colocar no lugar do outro. Ninguém é igual a ninguém e a gente precisa tentar acolher o máximo possível as pessoas, sabe? Quarta característica que eu te falaria, assim, se desafie. Quanto mais você se coloca em movimento, mais você cresce. Por mais que às vezes seja difícil crescer sozinho, esteja sempre em crescimento. Você vai ver o quanto você vai evoluir como pessoa, não só no aspecto que você deseja, mas em tantos outros. Quinto, né, leia fora da sua área. Não fique só naquilo que você conhece, amplie seu repertório, porque isso vai te dar uma visão muito mais ampliada e você vai poder contribuir muito mais com as pessoas. E por fim, busque apoio. Terapia, mentoria, coaching. Isso pode acelerar muito mais o seu processo do que apenas a nossa evolução como pessoas sozinhas. Agora, eu queria falar sobre bloqueio. Muitas vezes, não é falta de diploma nem oportunidade que impede a gente de crescer, mas são os nossos comportamentos que talvez não são tão legais. E eu vou citar alguns, como falta de foco, estar sempre ocupado, mas nunca conseguir realmente entregar o que importa, é uma coisa muito ruim, porque a gente precisa estar focado naquilo que realmente é prioridade, naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente é urgente e dedicar talvez toda a nossa atenção naquele momento. Por isso talvez possa te impedir realmente de crescer. Além disso, a falta de gestão emocional pode ser um grande impeditivo. Explodir fácil, não aceitar feedback, criar clima ruim no seu time também pode ser grandes fatores de impedir o seu crescimento. A falta de proatividade, então eu só faço aquilo que me pedem, mas eu nunca faço a mais. Eu sempre só espero ser chamado pelo meu nome, senão eu tô vendo que tá dando errado ali, mas finjo que não é comigo. Isso também pode ser um grande indicativo que te limita realmente a crescer. E por fim, eu falaria da mentalidade de essa não é minha função, que vai muito a ver também com proatividade. Esse é um clássico que eu falo, comigo não morreu. A gente sempre brinca em relação a isso. Mas quem quer ser a peça-chave de uma empresa precisa ter uma mentalidade de dono. Precisa entender que qualquer problema de uma empresa é nosso. É do nosso time. E se é do nosso time, a gente precisa pensar juntos em soluções para que juntos a gente possa crescer e alavancar uma empresa e assim alavancar também a gente como pessoa. Então, se você se identificou com algum desses comportamentos, não é para você sair se culpando e se martirizando por isso. É apenas um convite para a gente tentar mudar, para a gente refletir sobre isso e pensar em quais estratégias a gente pode utilizar para mudar. Porque isso é treinável, mas também isso vai exigir um esforço, uma constância. Então, no fim das contas, o que se torna realmente alguém indispensável não é só o diploma, nem o tempo de experiência, é a forma como você soma técnica com alma. Ser peça-chave não é ser perfeito, é estar disposto constantemente a evoluir, a se conectar, a se colocar suas habilidades sempre em movimento. E eu quero te deixar duas perguntas assim para você refletir mesmo. Qual soft skill você tem mais desenvolvido atualmente? E ainda, qual precisa ganhar mais a sua atenção para que você possa evoluí-la ainda mais? Se esse episódio fez algum sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, essas perguntinhas aqui que eu deixei para vocês. E se você não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora, porque você não perde nenhum vídeo toda semana. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima!